Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como fazer um switch, uma função switch dentro do Power Query. Basicamente, para deixar bem claro, talvez você já conheça essa função, a função switch ela é muito comum aí, principalmente no Power BI você usa bastante, mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, vamos supor que eu queira criar múltiplas condições para uma coluna. Como assim, Ronan? Por exemplo, eu quero criar um resultado baseado na coluna valor. Se for um valor entre 1000 e 1500, eu quero colocar um texto, uma palavra, um valor para multiplicar, Ou seja, pode ser uma taxa em cima de um valor, baseado naquela faixa de valores, baseado em uma condição, Aqui eu estou usando a condição entre 1000 e 1500, ou seja, maior que 1000, menor que 1500, por exemplo. Mas poderia ser uma condição, Se tiver a palavra azul, escreva vermelho, entendeu? Então eu posso criar múltiplas condições baseado em outra coluna. Então, qual é a condição que eu quero que vocês explorem aqui, Se tiver entre 1000 e 1500, escreva uma palavra. Se tiver entre 1500 e 2500, coloque um valor específico. Então, para ficar até mais claro, eu até criei essas condições que seriam as seguintes. Entre 1000 e 1500, eu quero escrever está entre 1000 e 1500 banana. Eu quero escrever todo esse texto. Eu quero mostrar claramente que eu posso escrever um valor específico de acordo com uma condição. Para fazer isso, como que a gente faz normalmente aqui no Power Query, Utilizando if, if, else, if, else, if, else. O que não está errado, Mas tem que ficar escrevendo várias vezes e é difícil até para alterar essas condições. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui com if, else, como que você faria, Coluna personalizada. E entraria aqui, vou até colocar aqui, condição. E nessa coluna condição, o que que a gente faria? Eu colocaria aqui, se valor maior igual do que 1000, end valor menor do que 1500, então escreva, sei lá, maçã, por exemplo. E aí você continuaria, else, if, valor maior igual a 1500, end menor, valor. Olha só quanta coisa tem que ficar escrevendo. Menor do que 2500, then uva. E aí continuaria, else 0, por exemplo. Então assim, eu teria que ficar criando, vários if, else direto aqui, no nosso editor, de todas as condições que fossem necessárias. No switch, que a gente está acostumado, até fazer lá no próprio Power BI, como que a gente faz? Switch valor, coloca a condição e o resultado, Então, é muito mais fácil se tivesse uma função switch, mas não tem diretamente aqui no Power Query. Então, como que eu faço para criar essa função switch de forma bem simples? Eu vou apagar essa personalização aqui e vou entrar aqui com essa função que a gente vai criar juntos. Eu vou abrir aqui novamente uma coluna personalizada e a ideia, é essa aqui, a gente montar justamente essa regra, pode ser até 0 até 1500, para ficar mais correto, Então 0 até 1500 banana e assim por diante. Como que eu vou fazer então esses ranges ali de condição? Eu vou abrir aqui primeiro, um let in, ou seja, eu vou criar aqui um bloco de comandos e vou entrar primeiro, com as minhas condições, Então, condições vai ser igual uma lista de condições, beleza? Aqui, eu vou vir com as minhas condições, certo? Então, valor maior igual a 0, end, o end é minúsculo, End, valor menor que 1500, certo? Esse é o primeiro item da minha lista. Qual que vai ser o segundo? Vírgula, e vou entrando. Deixa eu só fechar esse let aqui, pra não ficar... Opa, bugou aqui. Aí, beleza. In. E vou colocar aqui condições, Só para ele tirar o vermelhinho. Let condições igual a primeira condição da minha lista. É essa. Qual que é a minha segunda condição? Vou entrar aqui, valor. Deixa eu checar como é que era até 2500, certo? Então, se for maior ou igual a 1500, end valor menor do que 2500, essa é a segunda condição. Vamos para a terceira, valor 2500 até 3500, se for maior ou igual a 2500, end valor menor que 3500, e a última é se for maior, Então, a última é valor
maior que 3.500. Ou seja, eu tenho 3 condições, tá? Eu já posso até dar OK aqui para ver o que essa coluna vai me trazer, tá? Se eu clicar em OK, eu vou perceber o seguinte. Eu criei uma coluna com 4 itens numa lista, que é uma lista de condições. E perceba o seguinte, tá, galera? Qual é o que tá true aqui, ó? O primeiro, por quê? Se eu até olhar aqui em cima, né? É porque tá nesse range do primeiro. Vou clicar aqui no 2100, galera, ó. 2100. Qual que tá com true? Qual que tá com true? O segundo item da lista, porque é justamente o range que ele tá. Ou seja, quando eu crio essa coluna condicional aqui, o que ele tá fazendo? Ele cria uma lista verificando essas condições, colocando o resultado. Beleza, mas até agora, Ronan, não faz menor sentido. O que eu vou fazer com isso? Basicamente, eu já tenho qual é o item da lista, né, que vai dar true ou false. Como que eu uso isso aqui agora? Seguinte, ó, eu vou abrir uma outra lista, então eu vou voltar aqui na personalização, tá, ó, e vou colocar o que, ó, um vírgula, condições é igual a tudo isso, certo? Eu vou criar uma lista chamada resultados, ó, resultados. Nesse resultados, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de resultados. Qual é o resultado 0, resultado 1, resultado 2, resultado 3. Ou seja, vai ser exatamente isso aqui, ó, que já tá até aqui. Vou até copiar, ó, vou colar aqui isso tudo, certo? E vou colocar entre strings, né? Então, esse é o resultado 1, certo? Esse é o resultado 2, ó. Esse é o resultado 3 e esse é o resultado 4. Então, eu tenho uma lista de condições, na ordem, né, obviamente, ali, e uma lista de resultados, beleza? Deixa eu até colocar melhorzinho aqui pro lado. Pera aí, ó. Show, agora ficou mais legível aqui, né, ó. Então, eu tenho uma lista de condições e uma lista de resultados, certo? Primeiro resultado, se esse der certo. Segundo resultado, se esse der certo. Terceiro resultado, se esse der certo. E o quarto resultado. O que eu tenho que fazer agora, galera, é o seguinte. Lembra, ó, eu tô ali na linha 8. Lembra que, por exemplo, na linha 8 deu 3.800, certo? Ou seja, o true tá na quarta, né, posição aqui. Na posição 3, no caso, que começa do 0. Como que eu falo para o Power Query falar o seguinte, ó, na resultados, pegue aonde na lista de condições seja a quarta posição, ou seja, pegue a quarta posição, porque eu já sei qual é a posição exata que eu tenho que pegar no resultado, vocês não concordam? Porque, por exemplo, aqui, ó, no 1000, o true estava no primeiro, lembra? Estava no primeiro, então eu tenho que pegar qual? A primeira linha do resultados. Então, basicamente eu já sei qual linha vai dar true, eu quero pegar justamente a linha que dê true aqui, né? Galera, para quem não entende muito de Power Query, se eu clicar em OK aqui, o que vai acontecer? Nada, né? Por quê? Ainda continua condições sendo resultado ali. Como assim, Ronan? Eu criei uma lista de condições, criei uma lista de resultados, mas retornei somente as condições. Ou seja, basicamente eu gerei condições e retornei. Isso que eu escrevi aqui, não aconteceu nada ainda, beleza? Tá, Ronan, como assim? Ó, vou colocar resultados aqui, clicar em OK. Olha, agora mudou, tá vendo? Ó? Tá vendo que mudou? Olha que interessante. Então, o let_in faz o seguinte, eu gero códigos e retorno um resultado. Então, vou colocar condições aqui de novo, OK. E eu quero te ensinar uma nova função. A nova função é a seguinte, ó. List.positionOf. Ali, o positionOf faz o seguinte, me traz a posição da lista onde tenha tal valor. Como assim, Ronan? Vamos explorar essa função aqui, ó. Na lista condições, me traga a posição que tenha true. Olha só, que tenha true. OK. Olha o resultado aqui, ó. 0, 1, 2. Ou seja, esse aqui deu true no 0, esse aqui tinha true no 1 e esse aqui tinha true no 2. Ronan, ainda não entendi. Sabe o que eu vou fazer aqui para deixar isso aqui bem claro? Primeiro, eu vou colocar condições aqui, ó. OK. Vou copiar todo esse código, coluna personalizada, vou colar tudo isso. Por quê? Porque agora vocês vão conseguir ver melhor isso que eu tô falando, ó. Quando eu clicar em OK aqui, no list.pegue a posição na lista condições onde tem a linha igual a true. Olha só que interessante.
Qual é a posição que tá true? É a 0, né? Olha só. Qual é a posição que tá true aqui no 2000? É a segunda, né? Então tá 1, porque começa do 0, né? 0, 1, 2, 3. Qual é a posição do 3000? É a 2, né? 0, 1, 2. Então é o 2. Então, com a list.positionOf condições, eu falo o seguinte: pega nessa lista onde o resultado é igual a true, onde o valor é true. Ou seja, pegou justamente a posição onde está o true. Com essa posição, eu posso pegar da outra lista, né? Como assim, Ronan? Olha só que interessante. Esses 4 itens nessa lista. Se eu falar o seguinte, pegue a posição 2 dessa lista, ele vai trazer exatamente o range que eu quero. Então, como eu já tenho aqui a posição, né, ó, como eu já tenho aqui a posição onde está true, basta eu falar o seguinte: na lista resultados, pegue para mim esta posição, ou seja, pegue a posição exata onde deu true. Quando eu clicar em OK, né, ó, ele deu o resultado exatamente para mim. Aqui deu erro, tá? Eu explico por quê, né? Aqui é menor ou maior ou igual, né? Que faltou aqui, né? Maior ou igual. Pronto, agora sim está correto. Beleza? Para ficar mais claro ainda o position off, tá? Ó, para ficar mais claro o position off. Vou criar outra coluna, certo? E eu tenho aqui a lista, tá? Ó, prestem atenção, galera. Eu tenho aqui a lista condições, concorda? Eu tenho aqui a lista condições. Correto, ó. E tenho a lista resultados. Correto? Resultados, ok. Eu tenho uma lista de resultados, beleza? A position off eu podia usar aqui na resultados para fazer o seguinte, ó. List.pegue a posição na resultados onde o valor aqui, né, seja igual a 0,1500 banana. Ou seja, qual posição dessa lista é esse valor? Ok, 0, tá vendo? Ou seja, a position off, ele faz o seguinte: nessa lista aqui, qual posição que é esse valor? Aqui é o 0. Se eu trocar, né, para esse texto, aqui, ó, ele vai dar 1, concorda? Ó, ok, vai dar 1. Por que que deu 1? Porque qual é a posição nessa lista desse valor? Então, o que que a gente fez aqui para chegar, né, na coluna calculada, nesse switch function, que é isso aqui? Basicamente, ó, vamos explorar novamente o que a gente fez? Eu criei uma lista de condições, certo? Para uma dessas condições vai dar true. Sabendo qual linha que deu true, se foi na 1, na 2 ou na 3, então, por exemplo, foi na 2. Com o valor 2, eu falo o seguinte: pegue o resultado número 2 aqui. Então, é assim que a gente monta um switch. Só que a ideia é que eu não necessariamente preciso ter isso no código. Eu posso deixar isso parametrizado. Esse código aqui eu posso criar, não tá errado desse jeito. Esse jeito já é muito útil, né? De montar direto aqui. Vou até excluir essas duas colunas que a gente fez aqui, que foi só para explicar, né? Não preciso delas. Eu só precisava dessa, que já é a coluna criada, né? Condições, resultados, busca a condição, põe o resultado. Eu posso vir diretamente aqui, galera, nova consulta em branco e colocar direto aqui, né? Então, isso aqui pode ser os meus parâmetros para eu reutilizar em vários lugares, né? Então, eu venho aqui e crio, ó, banana, por exemplo, tá? Já tinha digitado aqui, ó. Posição 0, banana. Posição 1, maçã. Posição 2, uva. Posição 3, morango. Concluído, isso é uma lista. E aí, lista resultados, por exemplo. Lá no meu código, né? Eu posso vir aqui, em vez de colocar direto aqui, eu coloco que os meus resultados vêm da lista resultados. Pronto, fica parametrizado em outro lugar. Então, ficaria muito mais fácil ter esses resultados parametrizados em outro lugar. Assim também, tá? As condições eu até conseguiria com função, ou até mesmo tudo isso que a gente fez aqui, galera, tudo isso poderia ser uma função, né? Então, daria para fazer uma função separada de switch, parecida com essa que a gente acabou de fazer, só que em vez de estar aqui, né, estaria em uma function aqui, como uma switch. Então,
é uma possibilidade para facilitar, em vez de ficar colocando if, else, if, else, if, else. Imagina que são 10 condições, você teria que colocar if, else 10 vezes, é muito mais fácil, né? Você vir aqui e colocar dessa maneira para trazer esse resultado aí para vocês, tá? Então, espero que tenha sido útil aí essa ideia de como colocar essas múltiplas condições com resultado, montando uma suite aí no Power Query. Lembrando, galera, se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo a palavra uva. Comenta a palavra uva para eu saber que você assistiu aqui até o final. E deixe seu like, compartilha, ajuda a gente a levar esse conteúdo gratuito mais longe. Conto muito com a sua força aí. Se possível, vire membro, nos apoie a manter aqui o canal vivo. Eu preciso da sua ajuda, então vira membro aí. É um cafezinho por mês que me ajuda muito a me manter motivado aqui a continuar construindo materiais como esse. Me siga no Instagram, @RonaVico, e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve!